Isso. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Mais um dia o Senhor nos fez, devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Pedir que os irmãos coloquem de pé para que possamos adorar o Senhor através de canções, que possamos louvar ao Senhor, que possamos agradecer por esse culto, mais um dia que o Senhor nos preparou. Senhor amado, Pai querido, bendito, santo, soberano, eterno, Deus, muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na sua casa, Senhor. Obrigada pelo privilégio da vida, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigada pela tua presença nesse lugar, por cada irmão que tu trouxeste nesse lugar, Senhor. Que possamos, Senhor, oferecer algo agradável às tuas narinas, Senhor. Possamos oferecer algo que chegue suave diante do teu trono, dos seus ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Seja adorado, seja bendito em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada, Deus. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Ó Senhor, não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou. Inabalável bom, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Aleluia! Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Obrigada, Senhor. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou. Inabalável bom, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou. Inabalável bom, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o
o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável dom, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua graça, Deus. Aleluia! Maravilhoso, Deus. Aleluia. Amém, igreja? A paz do Senhor. Depois do Natal, como é que foi o Natal de vocês? Papai Noel passou lá? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 35. Por favor. E antes de a gente dar início, fazer uma oração, porque o pastor Léo acabou de mandar mensagem, falou que a Heloísa deu um probleminha, então vamos estar fazendo uma oração para a vida dela, para que Deus esteja guardando a vida dela e daquelas pessoas que estão a caminho para cá também, amém? Vamos curvar nossa face, vamos nos levar em pensamento a Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui podendo te adorar. Nesse momento, meu Pai, eu vim lhe pedir, meu Pai, pela esposa do pastor Léo, a Heloísa, Pai, guarda a vida dela, meu Pai, naquela UPA. Guarda, meu Pai, em nome de Jesus, o seu diagnóstico, meu Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, desde já dar a cura, meu Pai, todo problema, meu Pai, físico, meu Pai, o Senhor venha curar a vida dela, em o nome do Senhor Jesus. E guarda também aqueles que estão vindo para cá. Guarda, meu Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão com esse propósito de estar aqui para te adorar, te engrandecer e oferecer um culto racional a Ti. Muito obrigado por esse momento. Amém. Vamos lá, gente. Igreja. Desculpa, igreja. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltamos o seu nome. Vamos exaltar o Senhor, vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é a perfeita vontade. Vamos exaltar o nome dEle em todo o tempo. Amém? Deus abençoe, igreja. Aleluia. Obrigada, Senhor. A palavra do Senhor diz que devemos buscá-lo e acharemos ao Senhor quando buscarmos de todo o coração. Quantas vezes nós procuramos coisas, pessoas e a gente se cansa às vezes de encontrar quando está muito próximo de encontrar. Mas que você possa ter sede, ter fome do Senhor até encontrá-lo. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Nós estamos hoje o último domingo do ano. Glória a Deus porque nós chegamos até aqui. Com certeza nós projetamos muita coisa para 2025. Algumas coisas que foram concretizadas, outras não. Algumas frustrações, algumas conquistas, muitas vitórias. Mas uma coisa nós temos certeza: a graça do Senhor foi conosco todos os dias. E a soberania dele nunca deixou de existir, independente de nós realizarmos ou não aquilo que nós projetamos. Mas que o Senhor seja o centro da nossa vida, ainda que nós não tenhamos algo de material, algo de pessoal, algo de emocional, algo de sentimental, mas que tenhamos ao Senhor. Se nós temos a Ele, nós temos tudo. Senhor, nós queremos te buscar até te encontrar, Senhor. Venha ser achado por nós nessa noite, Senhor. E a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, e é assim que nós estamos aqui. Nessa noite, alguns com as suas perdas, Deus, alguns com as suas frustrações, mas nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos te encontrar. Aleluia, Jesus.
tanta fome de ti, tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Não há nada não que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar,
mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Toda presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. A paz do Senhor, amém, queridos? Nós vamos orar nesta hora, mas antes de orar pelas ofertas, o Jaime, vem cá, o Jaime quer dar uma palavra antes de eu falar para vocês. Amém, igreja? Na paz? Amém. Vocês... Amém, igreja? Amém. Aqui, deixa eu falar com vocês. Eu sei que está a minoria, mas eu sei que a gente pode transmitir os recados e tá gravando. É só para ressaltar na virada. Na virada a gente já botou já no grupo, em cada grupo.
e o pessoal para trazer na virada um prato de salgado, ou um prato doce e mais um refrigerante. Quem vai passar a virada aí pode levantar a mão? Glória a Deus. Eu sei que está faltando, mas aí é bom a gente fazer essa ressalva. E aqueles que fizeram as suas delicatessas, não esqueçam de trazer, gente. É muito importante as suas delicatessas, tá bom? Um prato de doce ou salgado e o refrigerante, tá? Quem gosta de tomar Coca-Cola, traz Coca-Cola. Quem gosta de tomar Coca-Cola, traz Coca-Cola. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Mesmo em pé, segundo Crônicas, capítulo 1, verso 6, ele vai botar ali. Segundo Crônicas vai falar da entrada de Salomão para reinar. E ele tem um bate-papo com Deus. E Deus perguntou para ele o seguinte: o que tu queres que eu faça com você, para você reinar? Ele disse: Senhor, me dê sabedoria para conduzir esse povo. E a Bíblia diz assim: porque você não me pediu mais nada, só sabedoria, eu vou te dar riquezas e bens. Mas para ele tomar posse das riquezas e bens, ele entra no governo. A Bíblia diz que ele separa uma oferta de sacrifício ao Senhor. A oferta foi 1000 bois inteiros. E aquilo despertou o coração de Deus na vida de Salomão. Eu vou ser rápido. Se nós vamos entrar o ano de 2026, faça um planejamento financeiro para você. Pode acreditar, faça um planejamento financeiro. Desde o primeiro mês. Uma vez eu passando numa livraria de livros usados, eu vi um livro escrito assim: o homem mais rico da Babilônia. Eu falei, eu quero ler esse livro. E eu comprei o livro. Fala de um homem que tinha um escritório de contabilidade, e um jovem foi pedir emprego para ele, um jovem de 16 anos. E o patrão treinou ele e disse: olha, toma conta do meu escritório que eu vou sair de férias. Quando ele voltou, a empresa dele estava melhor do que ele administrava. E aquele moço, ele tirava 10% de tudo que ele produzia. Se você ler o livro, os 10% não era para Deus, era para ele. E porque ele fez aquilo, ele prosperou. E quando o dono chegou e disse: eu estava testando você, a partir de hoje eu estou aposentado e a empresa toda é sua. Escute bem uma coisa: quando você separa a tua oferta de gratidão a Deus, você vai permitir que Deus te faça você prosperar. Quando você entrega o dízimo, Deus vai proteger o que você ganhou. Então os dois juntos faz você prosperar. Então faça o seguinte: entrou o início do ano, eu recebi 5 mil, tira 10% para você, tira a parte que é do Senhor, a sua oferta. Se você fizer isso, quando chegar o final do ano, você vai estar aqui dentro, doido para pegar o microfone para contar que a tua história financeira mudou. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Porque sabe o que acontece? Nós deixamos o tempo passar. Eu fico observando que vai chegando o final do ano, tem muita gente deprimido. Sabe por quê? Porque a mídia lhe fornece um marketing tão violento do carro novo, um marketing tão violento de coisas novas, de casa nova, e quando chega no final do ano você não tem aquilo que a mídia forneceu para você, você fica deprimido. O nosso modelo não é a mídia, o nosso modelo não é a televisão, não é a Globo, o nosso modelo vem do céu. Quantos acreditam nisso? Dão glória a Deus aí, gente.
Nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos encerrando o ano de 2025. Em 2026, planos novos vão acontecer. E o Senhor abençoa, tenho certeza que o Senhor vai abençoar as pessoas que estão sonhando, as pessoas que têm projeto. Deus não abençoa quem não tem projeto, Deus não tem compromisso, quem não tem compromisso com Ele. Senhor, eu quero te pedir, aqui nesta congregação, essas pessoas vão entender isso, vão separar o dízimo e a oferta, e vai dar o dízimo para Ele mesmo, porque Ele que trabalhou. Por isso, papai, abençoa as ofertas e os dízimos que vão ser entregues hoje aqui. E Deus, e prepara o nosso coração. Quando entrar o 2026, vai ter crise, mas é lá fora. Vai ter crise para o mundo, vai ter crise para os outros, mas aqueles que estão protegidos por Deus, haverá abundância. Papai, muito obrigado, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e entregue a sua oferta, o seu dízimo. Em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Senhor, esse louvor seja a sua oração nessa noite. Aleluia, Jesus. Que o nosso louvor não sejam momentos, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há a verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra te dar. Se
eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Aleluia! Obrigada, Senhor. Deus, que possamos nos entregar, Senhor, a Ti, Deus Santo, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença nesse lugar. Nós Te louvamos, Te bendizemos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Queridos Pai do Senhor, bom estar de volta à casa do Senhor, bom poder estar aqui nesse último domingo do ano, né? Uau, último domingo do ano. Poder ter a oportunidade de trazer a mensagem nessa noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Jamir, aos pastores aqui, que nos deu essa oportunidade de estar aqui nessa noite, né? Está conosco nesta noite gente muito linda, né? Está ali o Márcio e a Vanessa novamente. O Márcio, queridos, vai na próxima classe de batismo descer as águas ali, ó. Faz assim, Márcio. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida do Márcio?
esse homem corajoso, né, fez a decisão aí por Jesus e está aí decidido por descer as águas. Então, está ali com a gente também. Está com a gente nessa noite ali, a Débora e também o Carlos, aquele casal maravilhoso. Está com a gente ali uma família muito linda, de longa caminhada, né? Ali o Marco, a Débora, faz assim, ó, vamos ver, né? O Daniel, a Rebeca e seu esposo agora, né? Glória a Deus, muito bom estar com vocês aqui. Para você ter ideia, né? Quando a gente se conheceu, o Marco e a Débora, a Rebeca não era nem nascida, não é verdade? E a Rebeca hoje está casada. Rebeca, a idade está chegando. Na verdade, está até passando, né, Marco? Né? Daniel hoje faz aniversário, irmão, né? E ainda está aceitando o presente, não é isso? Está também comigo nessa noite, o meu irmão ali. Faz assim, Mateus ali, ó. Esse é meu irmão mais novo, é o caçula, né? Muito bom ter vocês aqui. Eu posso falar, pastor? O que você me disse? Então tá bem. O pastor Darcy falou que da próxima vez que ele pregar, ele também vai trazer um monte de convidado. Eu trouxe um monte de convidado, não é verdade, irmão? É para concordar, né? Me ajudar na pregação, não é isso? Glória a Deus. Queridos, pois chegamos aí nesse último domingo do ano, né? E querendo ou não, né, é uma data que faz a gente pensar muito, não é isso? A gente fica muito pensativo, medita muito, faz aí algumas reflexões da vida, não é verdade? Alguém me sucedeu aqui, eu não sei quem foi, e disse que por a gente às vezes chegar nessa data e pensar, acho que foi o pastor Darcy, foi o senhor. A gente fica um pouco frustrado, sim ou não? A gente tem medo de falar que a gente está frustrado, sim ou não? A frustração faz parte da vida, não é verdade? A frustração faz parte da vida, a dor faz parte da vida, a perda faz parte da vida. O que você tentou e não conseguiu, também faz parte da vida. Não há nenhum demérito nisso. Às vezes foi bom você ter tentado, né? Mas infelizmente você talvez não tenha conseguido. Mas embora alguns outros em nosso meio tenham conseguido, sim ou não? Tenha chegado no êxito, portanto que estão até viajando, sim ou não? Sim ou não? Eu e o pastor, posso falar, pastor? Eu e o pastor Renato, nós estávamos conversando, ele falou assim, poxa, está todo mundo viajando, não é verdade? Todo mundo está com tempo, é verdade, sim ou não? Tem muita gente com tempo. Aí eu e ele conversando, disse, olha, eu também queria ter esse tempo. Você queria ter esse tempo? Eu também gostaria de ter esse tempo. Aí, infelizmente, vai chegar a nossa vez, amém? Amém. Ano que vem você vai estar na Disney, amém? E não levei fé, não vou profetizar mais nada não, vai ficar por aí mesmo. Fica meio em Petrópolis, tá tudo bem. Então, o pessoal está desanimado, meu, não é verdade? A frustração, então ela faz parte, né? A perda, a não conquista. Nós, no nosso meio, nós não temos nenhum super-homem, tem? Algum aqui super-herói? Alguém se pode se transformar aí no X-Men, em alguma coisa? Não, né? Pois é natural a gente chegar nesse momento e poder refletir e a gente entender que a gente não chegou no nosso objetivo. Só eu que sou assim? Cadê você que é assim também? Obrigado, tem 1, 2, 3, 4, 5. Opa, não estou sozinho. Então essa mensagem é para você. Os demais podem receber a bênção apostólica e ir embora. Amém ou não amém? Ninguém quis se manifestar, né? Então, eu pensei muito também. Foram os últimos 3 anos, fazendo 3 anos agora, foram muito difíceis para mim, né? Quando a gente, muitos sabem da nossa história, a gente foi enviado para Portugal, abrir igreja lá, os meus filhos, a minha esposa se adaptaram muito bem, eu tive muita dificuldade, né? Enfrentei um grande adversário que eu não sabia, que estava escondido, que era a ansiedade, então isso me causou muito problema nas minhas convicções, nas minhas certezas, no meu ministério. Eu pensei muito, né? Ficamos também ali muito cansados, muito carregados, a obra lá
é muito pesada, a obra de Deus em si é muito pesada, né? Tanto aqui, ainda muito mais lá, muito mais difícil para se manter a obra, manter a casa, manter tudo. Isso houve um desgaste, né? Natural. Então eu pensei muito e eu fiquei assim um pouco frustrado, porque eu já cheguei tá aí às portas do novo ano, e algumas áreas da minha vida ainda, parece que elas ainda nem brotaram, e ainda, talvez brotarem, ainda não sequer nem se deu algum fruto, para que então ali eu pudesse me regozijar diante daquilo que eu coloquei diante de Deus, diante das minhas metas, dos meus sonhos, ali da minha fé que eu tinha no Senhor, que eu ainda tenho, na verdade, e algumas áreas, algumas coisas, eu fiquei frustrado por pensar, e por refletir, e por meditar, né? Então, eu me lembrei de uma coisa, eu me lembrei que o Senhor, Ele promete, Ele faz promessas. O Senhor nos faz promessas. O Senhor, Ele tem ali a maior vontade, o maior desejo de nos prometer algo. Só que muitas vezes nós esquecemos que quando Ele promete algo, há sempre desafios para que a gente possa conquistar aquilo que Ele prometeu. Sim ou não? A gente se esquece, porque a promessa, ela é tão bela, ela é tão maravilhosa, a promessa, ela é tão empolgante, ela nos deixa tanto emocionados, sentimentalizados por aquilo que Ele prometeu. Imagina Ele prometer a Israel uma terra que manava leite e mel. Olha, eu vou te dar e vou transportar vocês para uma terra que mana leite e mel. E só ficou nisso, sim ou não? Sim ou não? Até eles irem para o deserto, e ali passar 40 anos no deserto, murmurando, rodando em círculos, até que veio Josué, então, para se levantar ali, junto ao Senhor, para liderar o povo à conquista da terra prometida, ele teve que mandar espias para lá, e quando ele mandou espias, ele encontrou o quê? Ô, gente, eu estou muito empolgado, eu estou quase perdendo a voz. Se vocês não me ajudar, vai ficar ruim para mim. Amém, amém? Está gravando, gente. Vamos lá, força aí. Quando Josué envia os espias para espiar a terra prometida, o que ele encontra? Você pode falar um pouco mais alto? Agora para valer. Obrigado. Então lá ele encontra gigantes. Mas ora, é uma surpresa. Se você for olhar a Bíblia pausadamente, desde que o Senhor faz ali, né, as promessas, Ele não diz aí, não havia ali, não tem nenhum negócio escrito que havia gigantes. Sim, Ele falou que tinha a terra dos jebuseus, então, esse povo todo, na verdade, sim ou não? Mas gigante, Ele não falou. Observa comigo, não falou. Mas quando Josué envia os espias, e os espias voltam e dizem, olha, a terra é de gigante, e aí o povo todo fica apavorado, com medo, sim ou não? Sim ou não? Então, o Senhor, Ele tem o prazer de nos fazer a promessa, só que nós esquecemos que até a conquista da promessa, existem os desafios, e a gente precisa estar preparado para os desafios. Sim ou não? Então, a nossa frustração vem de que a gente recebe a promessa, a gente se empolga com a promessa, se emociona com a promessa, se empolga com a promessa, mas nós esquecemos os desafios, nós esquecemos dos gigantes, nós esquecemos que o Senhor, Ele tem estratégia contra os gigantes e também para conquistar a terra prometida. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz assim, eu estou entendendo, ó. Tem gente que não está entendendo, eu vou ter que repetir. Felizmente. Amém? Você está entendendo? Você está comigo? Então, a causa da frustração, ela vem daí. O Senhor promete, mas eu acho que é uma falta de preparo da nossa parte de não entender que
nós vamos enfrentar os desafios. Percebe isso? Sim ou não? Sim ou não? Mas ainda eu acho um pouco pior que quando o Senhor promete e te faz promessa para você conquistar, nós temos ali os desafios para enfrentar, mas nós esquecemos de uma coisa importante. É o Senhor que vai dar estratégia para a gente conquistar. Muitos de nós tomamos pés pelas mãos, fazemos conta, dívida, mudamos, casamos, deixamos de casar, temos filho, mudamos de igreja, muda de casa, sem perguntar ao Senhor, Senhor, é da tua vontade? Ei, aquele que te prometeu vai te conduzir até a terra, e aquele que vai te conduzir até a terra, ele vai te dar estratégia para conquistar a terra. Muitos de nós somos frustrados porque a gente recebe a promessa e a gente acha que nós podemos agir por conta própria. E nós não podemos agir por conta própria. Você quer ver? A terra prometida, como o primeiro passo para conquistar. O que Deus falou para Josué? Qual foi a primeira cidade? Qual foi a primeira cidade? Escola dominical, cadê a galera? O que lê a Bíblia? Hã? Quem falou? Poxa, vamos dar um aplauso para esse irmão ali. Jericó. E como foi a conquista da terra de Jericó? Os desafios eram o quê? Grandes muralhas, muralhas intransponíveis, muralhas gigantes e que não se podiam passar. O que o Senhor disse? Josué, faz o seguinte, faz que o povo rodeia em volta das muralhas da cidade. E o povo vai rodear. Josué, 6 dias eles vão rodear uma vez por dia. Uma vez por dia. 6 dias vão rodear quantos? 6 dias vão rodear quantos? Uma vez por dia. Percebeu? Pegou? Na 7ª vez que vocês for rodear, vocês vão rodear o 7º dia 7 vezes em volta da muralha. Quantos dias? Quantos dias? Ficou confuso? No 7º dia, 7 vezes em volta da muralha. Josué, na última volta, quando vocês derem a 7ª, vai fazer o que, Josué? Trocar a trombeta e gritar. Mais ou menos assim, né? Eu já estou ficando rouco. Se eu gritasse lá, eles iam rir de mim, sim ou não? Se eu gritasse com esse grito, a terra abre e ia se esconder. Falei, meu Deus, que vergonha. Não é verdade, sim ou não? E eles rodearam em volta da cidade. E no 7º dia eles rodearam 7 vezes. E quando chegou na última vez, eles gritaram e tocaram a trombeta. E as muralhas caíram no chão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu estou ensinando, irmão, para você me ajudar. Sim ou não? Olha, glória a Deus, aleluia. Cutuca o seu irmão do lado assim, ó, aleluia. Isso. Aleluia. A muralha caiu. A muralha caiu no chão, irmão, amém? Aleluia. Quando as muralhas vêm abaixo, eles entram e conquistam a terra, a gente sabe da história. E ali o povo é vencedor, conquista a terra prometida. Várias outras estratégias o Senhor lhe foi dando. Nós temos que entender, querido, que nós recebemos a promessa, ela vai ter os desafios, e dentro dos desafios tem muralha grande, intransponível, e também tem gigante na terra, e não vai ser fácil a conquistar. Você percebeu isso? Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso intelecto, não é simplesmente você receber uma promessa e achar que pode fazer o que quiser. Você tem que perguntar ao Senhor, Senhor, como eu faço para possuir? Como eu faço para conquistar? Será que é o tempo de eu mudar da igreja? Senhor, será que é o tempo de casar? Não pede ao Senhor nada. Aí depois casa, muda de igreja, o negócio desanda. E a culpa é de quem? De Deus. É verdade? Estou frustrado com a igreja. Estou frustrado com o pastor. A igreja não serve para nada, vou para outra. Para pentecostal, lá, não é verdade?
Sim ou não? E vai. Não perguntou ao Senhor. Você sabe por que a muralha de Jericó saiu? Você sabe por que eles rodearam ali? Não sabe até hoje? Deixa eu te falar uma coisa. Os estudos arqueológicos vão dizer que onde a cidade de Jericó foi construída, debaixo daquela cidade tinha pedras. E as pedras pareciam como cristais. Eu pensei que você ia falar, uau. Né? Mas tudo bem, deixa para o próximo, não é verdade? E debaixo daquela terra onde estava a cidade construída, eram pedras, tipo de cristais. E conforme o povo ia andando em volta, conforme o povo ia andando, as pedras, elas se iam partindo, elas rachavam. Quando eles gritaram e soaram a trombeta, as pedras não aguentaram. Elas vieram, quebrou. E as muralhas caíram. Parece coisa de maluco quando Deus fala com a gente, sim ou não? Que Deus maluco é esse? Manda eu rodear o negócio. E ainda manda eu gritar e ainda manda eu tocar trombeta. Os caras lá estão com arco e flecha, lança. Tem gigante lá, eles são o maior aparato de guerra. E o Senhor manda eu girar em volta, gritar e tocar a trombeta. Que Deus maluco é esse? Você percebeu isso? Frustrado? Como eu? Talvez decepcionado? Como eu? Deixa eu te falar uma coisa. É porque talvez nós não estamos ouvindo a estratégia do Senhor. Em algum momento da nossa vida, achamos que foi Deus que falou. Mas na verdade você está muito distante de Deus. Sim ou não? Para isso, para a gente entrar o ano diferente desse ano que a gente passou, para que a gente chegue aqui no final de 2016, ou quem sabe em outro lugar, porque a gente vai ter tempo, sim ou não? Amém, amém. Aí, tem gente que pega, tem gente que já pega no ar. Você que não pega, vai ficar aqui mesmo. Amém, amém. Ano que vem, tomara que você não esteja aqui. Amém, amém. Eu te vejo a tua foto do Instagram, lá na neve. Amém, amém. Está na neve? Sim ou não? Vai curtir, né? Quem sabe ano que vem você vai na Groenlândia pegar o seu presente de Natal com o Papai Noel, sim ou não? Tem gente com muita pouca fé. Não, pegou mal, né? Desculpa, Papai Noel, não. Descarta, sim ou não? Talvez eu tenha alguma coisa aqui para que a gente chegue em 2026 menos frustrado, amém? Para que você chegue nesse culto com mais sorriso no teu rosto, assim, amém ou não amém? Talvez eu vou te falar algumas coisas aqui que vai incomodar um pouco, mas eu preciso que você me ame nessa hora, amém ou não amém? Eu não sou o baby da família dinossauro, mas eu quero pegar a frase dele, você precisa me amar nessa noite, amém ou não amém? Faz um coração para mim, obrigado, que daqui para frente eu vou pegar um pouco pesado, e aí você me ajuda, amém ou não amém? Gálatas capítulo 5, o verso 16 e 17, a Bíblia vai dizer assim, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 17, porque a carne, ela cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, e eles são opostos, e eles são inimigos, para que não façais o que? Percebeu isso? O apóstolo Paulo, ele começa, Gálatas capítulo 5, verso 1, ele vai dizer, olha, foi para a liberdade que Cristo vos chamou, para que vocês pudessem ser libertos, livres de quê? Livres de escolha, você tem o poder de decidir. A morte de Cristo, Jesus na cruz do Calvário, foi para nos libertar primeiramente, para que através da libertação pudéssemos ter a inteligência e a clareza das nossas decisões, porque o pecado, embora ele escraviza, ele te deixa cego, não te deixa decidir. Então você fica exposto
a Satanás e aos seus mandatos e ao seu querer. Então a primeira coisa que Jesus conquistou na cruz foi a liberdade. Porque embora vivamos na escravidão, vivamos no pecado, vivamos na escravidão, na escravidão, vivamos na escuridão do entendimento. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, os crentes de Gálatas estavam sofrendo com os judeus, os novos crentes, porque Paulo pregava a graça, a liberdade de Cristo Jesus, o seu sangue derramado para livrar de todas as amarras. E os judeus estavam querendo que os novos crentes ali em Gálatas pudessem se circuncidar, voltar à circuncisão, voltar ali a se marcar e viver debaixo da escravidão, da lei. Então ele diz, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E muito, embora nós estamos, talvez ainda, não entendendo a liberdade que temos, ou aquilo que Jesus conquistou na cruz, a sua primícia da cruz, que é a liberdade. Então, quando Paulo chega aqui no versículo 16, ele diz, olha, para que a gente possa ser livre, a gente precisa andar no Espírito. Andar no Espírito. E essa é a primeira coisa que eu quero falar. A gente andar no Espírito, talvez eu vou pronunciar de uma forma errada, não sei o som, mas no grego, andar é paripatel, ou paripatel, é assim que se pronuncia? No grego? Eu não sei, eu vou ser fluente no grego 2026, eu prometo também. Mas no grego, paripatel, o que essa palavra significa andar? Significa progredir, ter um progresso. Eu preciso ter um progresso com o Espírito Santo. Percebeu isso? É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Andai em Espírito, andai progredindo no relacionamento com o Espírito. Eu não posso ficar satisfeito da forma como eu estou, como eu encontro nesse ano. Eu preciso estar insatisfeito da forma como eu conduzi a minha vida com o Espírito Santo nesse ano. Eu estou falando de mim, amém ou não amém? Estou falando de mim, e se servir para você, ok. Eu fiquei insatisfeito da minha vida, insatisfeito do meu relacionamento com Deus. Apesar de batizar pessoas, apesar de ver pessoas se converter, apesar de abrir igreja, apesar de pregar, eu estou insatisfeito. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu tenho vergonha. Eu me sinto envergonhado. Eu me sinto talvez ali, é um incômodo parece que eu não faço parte disso. Por quê? Eu olho para a vida de Pedro, que ele não precisava falar nada, a sombra dele curava. A tua sombra cura? Não precisa dizer, não se exponha. Amém, não amém? Quando você passa perto de pessoas endemoniadas, elas se manifestam? Ou quando tem uma pessoa doente, e aí a pessoa sabe que você é crente lá no seu bairro, e bate na sua casa, você vai lá orar e vai curar? Quantas pessoas esse ano eu curei? Ah, pastor, mas isso é para os apóstolos, né? Ué, mas qual é a solução da igreja hoje? Qual a solução do mundo hoje? É a igreja. É eu e você. Jesus está aqui? A sua forma física? Presente? Ele está andando por aí? Não. Os discípulos, os apóstolos estão aí? Contou Pedro ontem? Tomou um café com ele? Sim ou não? Eles foram esperança para o passado. A esperança daquele mundo foi para aquele tempo, estava lá no passado. Qual é a esperança do mundo hoje? Qual é a esperança do mundo hoje? A esperança é você. Eu estou insatisfeito, cara. Eu estou frustrado comigo.
como crente. Eu não quero vir, você quer saber a minha complexidade? Vou abrir meu coração para você, amém? Você vai ser meu psicólogo nessa noite, amém, amém? Vê se você me ajuda até o final dessa mensagem sair bem daqui, amém? Qual é a minha maior complexidade? Eu meditei, eu trouxe uma reflexão para mim, olhei para a minha vida, e eu fiquei frustrado com o meu ministério, frustrado com a minha pessoa. E qual é a complexidade que eu tenho hoje, agora, nesse momento? Porque eu queria ser muito mais além, eu queria estar fazendo muito mais daquilo que eu estou fazendo, e ser muito mais daquilo que eu sou hoje. Porque se andar em espírito é progredir, e eu estou regredindo, ou talvez não cresço, não desenvolvo, eu estou errado, cara. É, igreja, se você está assim, desculpa, nós estamos no caminho errado. Nós não podemos aceitar que a cidade seja entregue a uma nova entidade. Nós não podemos aceitar e passar na rua e ver que o comércio está fechando, que as fábricas estão indo embora, e achar que Satanás está dominado. Sabe qual a música que Satanás está cantando? Está dominado, está tudo dominado, está dominado. É assim que ele está fazendo. E eu e você? Só pegamos a Bíblia e vem para a igreja e cantamos, ó. Você sabe o louvor que me deixa complexado ainda mais? Foi esse último que nós cantamos. Eu saio estragado daqui, irmão. Não vale a pena. O que vale das canções mais belas, das poesias mais lindas, das melodias mais brilhantes, o que vale a pena? Porque se não há verdade em mim, se não há verdade em nós somos a esperança para a igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que a ardente expectação da criatura, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Elas ardem, o mundo está ardendo por nós, o mundo clama por nós, mas sabe por que eles não decidem? Sabe por que ainda eles estão lá no funk? Sabe por que ainda eles estão no pagode? É porque eles estão debaixo do pecado, e o pecado traz escuridão, eles não têm poder de decisão, então eles são massa de manobra. Ficou tenso? Faz assim para mim, abre um sorriso pelo menos. Você precisa me amar. Amém ou não amém? Andar no Espírito é progredir. Sabe qual o outro significado dessa palavra? No grego, significa eu preciso vincular a minha vida semelhante ao Espírito. Eu preciso me igualar a Ele. Eu preciso me condicionar, até que de maneira eu esteja alinhado com o Espírito Santo. Isso significa essa palavra andar. Será que eu estou alinhado? Porque quando os apóstolos estavam alinhados, eles passavam, a sombra, ó, curava. A sombra curava. Sabe por que eu falo que Jesus, da sua forma presente, não está aqui hoje? É porque Ele deixou o seu Espírito dentro de mim e dentro de você. Há uma porção para o mundo, dentro de mim e dentro de você. A esperança de Deus está na vocação em que você foi chamado. Essa é a esperança de Deus. Deus tem uma esperança, e a esperança dele é a igreja, que está aqui hoje, não lamentando pelas suas frustrações, ou seja, pode se lamentar pelas suas frustrações, mas a esperança de Deus é você sair daqui frustrado, mas com raiva, e mudar a sua vida a partir dessa noite, querido. Sim ou não? A tua vida do ano que vem não começa do dia 31, aonde você faz promessas falsas, fingidas, emocionais, e que não cumpre no dia 1º. Sorri para mim, pelo amor de Deus, senão hoje pode ter que ir embora. Rosana, liga por segurança aí.
eu vou precisar sair escoltado. Você está me entendendo? Sim ou não? Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é que a gente precisa andar no Espírito. E o andar no Espírito é essas duas coisas em que eu disse. Agora, olha só as obras do Espírito. O verso 22 desse texto vai dizer: mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão e o domínio próprio. Você tem alguma coisa disso? Amém ou não amém? Quem tem pelo menos uma coisa disso que eu falei aqui? Uma. Duas. Quem tem pelo menos três? Uau! Quatro. Quem tem todas? Levanta a mão. Ninguém tem todas? Uau! Deixa eu te dar uma má notícia. Não vale a pena só ter um. Não adianta só ter mansidão e não ter benignidade. Não adianta eu ter fé se eu não tenho longanimidade. Não adianta eu ter domínio próprio só. Sabe por quê? Porque a palavra é fruto, é no singular, não é no plural. Eu não posso escolher um para ter, para desenvolver na minha vida. Eu preciso ter todos. Por quê? Porque é uma coisa única só. É para isso que a minha vida precisa se manifestar. Quando estou andando com o Espírito Santo, tudo isso se manifesta naturalmente. Quando eu estou com o Espírito Santo, alinhado com Ele, andando com Ele, todas essas coisas se manifestam ao mesmo tempo. Eu não manifesto só fé, eu não manifesto só mansidão, eu manifesto fé e mansidão ao mesmo tempo. Percebeu? Porque é fruto, não são frutos. Eu não posso escolher um e decidir só viver aquilo. Porque eu estou desenvolvendo o outro. Isso é conversa para boi dormir. Sabe por quê? Porque isso é sinal que você não está andando com o Espírito Santo. Faz uma cara de frustrado para mim assim. Você percebeu isso? Sim ou não? No verso 25 desse texto, o apóstolo Paulo ainda continua: se vivemos no Espírito, andemos também no... Ué, por que ele está dizendo se a gente vive e anda? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Viver e andar não é a mesma coisa? Mas por que ele fez questão de destacar esse texto? Porque ele diz: viver no Espírito é uma coisa filosófica. Eu vivo com Deus, eu ando com Deus, dou meu dízimo, boto a minha Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja, prego, mas dentro de casa eu sou um demônio. No meu trabalho eu sou o capeta. Em outros relacionamentos eu sou destrutivo. Por que não? Porque só quando vem à igreja eu sou crente. Porque eu sou evangélico, porque eu escuto um louvor. Não. É por isso também que eu estou frustrado comigo. Porque nesse ano eu me irritei muito. Fico muito nervoso. Só minha esposa e meus filhos sabem disso. E eu falei: tem alguma coisa errada em mim, cara. Eu estou deixando o Espírito Santo na corrida, ele está na minha frente. Só minha esposa e meus filhos sabem quem eu sou. Só Deus e a sua esposa e a sua família sabem quem você é dentro de casa. Quando você está no carro, quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém não te dá passagem, a gente é doido para xingar. Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda. Vamos lá, crente. Me ajuda aí, igreja. Está difícil? Eu vou melhorar. Vai chegar o momento. Amém ou não amém? Eu disse que você precisava me amar. Entenda uma coisa, querido. Eu não estou falando isso para você porque eu sou melhor que você. Eu já expus a minha situação. E é uma coisa que eu estou frustrado comigo.
eu não quero ser mais assim em 2026. Eu quero 2026 chegar aqui, eu quero, antes de entrar na igreja, flutuar nesse lugar, sim ou não? Eu quero entrar em 2006 a minha sombra curar, sim ou não? Eu quero passar na rua e o demônio se manifestar e pular, sim ou não? Sim ou não? Se o apóstolo Paulo era assim, na verdade, sim ou não? Não tinha assim? O apóstolo Paulo tem uma passagem assim, sim ou não? O apóstolo Paulo andando na cidade e viu uma profetisa atrás dele. Eis aí o homem de Deus. Eis aí o homem de Deus. O Espírito está falando alguma mentira? Para Paulo? Não. O apóstolo Paulo virou para ela e falou assim: eu te repreendo no nome de Jesus. E o Espírito saiu dela. A Bíblia vai dizer que os homens, donos daquela mulher que profetizava e ganhava dinheiro com ela, ficaram loucos querendo matar Paulo. Porque o Paulo tinha expulsado o espírito de adivinhação daquela mulher. E o espírito foi embora. E eles deixaram de ganhar dinheiro com isso. Cadê os apóstolos Paulo que vai passar na rua Tereza e expulsar um monte de demônio? Cadê? Agora ninguém levanta a mão, né? Está comigo, né? Está comigo. Cadê aqueles que vão passar esse ano 2016, a sombra vai curar? Meu Deus do céu. Eu acho que eu não estou pregando aqui hoje. Eu estou confundindo você, irmão? Estou deixando você assim, com vergonha, sim ou não? Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês são livres, vocês são libertos. E para que a gente possa entrar nesse ano diferente, querido, com vida com Deus e vida como crente, precisamos andar no Espírito. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Nós precisamos demonstrar para esse mundo o amor. Nós precisamos manifestar a esse mundo a fé. Nós precisamos manifestar a esse mundo a mansidão. Ei, nós precisamos ainda ser longânimos. Cadê aquele que vai receber um tapa na cara e vai oferecer o outro para bater? Porque é isso que Jesus disse. Se alguém te bater na face, vira a outra face para que ele possa dar. Se alguém persistir caminhar contigo 1 milha, vai com ele? 2. Se alguém combater contra você, insistir contra você, larga também para ele a capa. Não é esse o evangelho? Sim ou não? Me ajuda aí. Está escrito lá ou estou mentindo? Está escrito lá. Nós precisamos andar na contramão. Ser crente e andar na contramão. Ei, pastor, sou crente, meu. Não tem sangue de barata, não. Se o cara me fechar no trânsito, ó, mostra minha capoeira. Sim ou não? Se o cara me xingar, eu já, ó, você vai doer. Sim ou não? Sim ou não? Ei, pastor, isso não está na Bíblia, não. Se o cara me defraudar, ou me roubar, o que eu vou fazer com ele, pastor? Tem o Espírito Santo, mas o 38 está lá em casa. Sim ou não? 38 está lá em casa. Deus, Ele espera que a igreja se levante nesse tempo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que estão pregando aqui vão ser arrebatadas, vão ser levadas para outro lugar para pregar. Ei, precisamos andar no Espírito, querido, viver as coisas do Espírito. Ei, o Espírito Santo ainda pode fazer muito mais. Ei, o Espírito Santo, querido, a gente nunca viu e nunca imaginou, talvez se assemelhou coisa alguma do que ele pode fazer nesse tempo através da sua igreja. Mas a igreja precisa andar com o Espírito, precisa se alinhar com ele. Você pode dizer o amém? Amém. Então por que o apóstolo Paulo fala isso? Não só vivemos no Espírito. Não se fantasie, porque só você está na igreja, está carregando a Bíblia, está tomando uma ceia, dando seu dízimo. Não se engane com isso. Não viva filosoficamente, mas também ande com Ele. Viva com Ele. Isso tudo é para fazer, mas também ande com Ele. Andar é demonstração.
aí você vai precisar demonstrar. Você não vai precisar falar. Pessoas vão ver a tua mudança. Pessoas vão ver a tua transformação. Pessoas vão ver você andar sobre as águas. Pessoas vão ver a tua sombra curando. Pessoas vão ver você sendo um instrumento e um canal de Deus para essa geração. A segunda coisa, ainda nesse texto, no versículo 16, ele diz: porém andai no Espírito, e jamais satisfareis ou cumprireis os desejos da carne, e jamais é o mandamento. Eu digo: de maneira alguma, ei, nunca faça isso, cumprir o desejo da sua carne. Ei, nunca seguir por você mesmo, jamais seguir por você mesmo, é isso que ele está dizendo. Você anda, se alinha, e aí você nunca vai cumprir a vontade da tua carne. Você percebeu isso? Sim ou não? As obras da carne, elas são manifestas. A Bíblia vai dizer, no versículo 19, ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a ira, a discórdia, a dissensão, a facção, a inveja, as bebedices, a glutonaria e coisas a estas, a respeito da qual vos declaro, como também já em outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Longe da gente ter ciúme, sim ou não? Mais ou menos. Não é verdade? Longe da gente ter briga entre nós, amém? Longe da gente ter partido, sim ou não? Nós somos uma igreja unida. Amém? Pela união dos nossos poderes, eu sou o Capitão Planeta. Sim ou não? Sou uma igreja unida, amém, amém? Não há facções aqui, sim ou não? Não há lado B, lado A. Se lembra do baile antigo? Lado B, lado A. Não há facções, não há ciúme, não há briga, dissensões, intriga entre nós. Se houver obras da carne. Se houver obras da carne. Então, a segunda coisa em que o apóstolo Paulo diz que é vencer os desejos da carne. O novo ciclo, ele exige o abandono de velhos hábitos e impulsos. Quer viver o novo ano? Querido, eu estou atrasado? Estou atrasado? Não? Estou no tempo? É 8 horas agora. Sim ou não? Estou bem? Você vai me dando feedback aí, ok? Cortar? 8h30? Sou 8 horas ainda, amém? Eu tenho tempo? Você pode deixar eu pregar? Sim ou não? Mais um pouquinho? Você está aí, irmão? Vamos louvar? Sim ou não? Sabe por quê, irmão? Talvez está sendo indigesto eu falar isso aqui. Talvez está sendo para você uma coisa muito monótona, ou talvez uma coisa corriqueira, mas deixa eu te falar uma coisa. Aplica essa palavra no teu coração. Aplica essa palavra no teu coração, para que você chegue em 2026 de uma maneira diferente como você está passando nesse 2025. Para que você não enfrente a mesma frustração e continue nas mesmas velhas coisas. Você percebeu? Então, a segunda coisa é que a gente precisa vencer os desejos, e o apóstolo Paulo diz, porque jamais cumprireis as concupiscências da carne. O novo ciclo, ele exige o abandono de velhos hábitos e impulsos.
Se a gente continuar, entrar esse ano com os mesmos hábitos, com a mesma rotina, com as mesmas ações, ok, vai colher a mesma coisa no ano que vem. Mas se queres diferente, queres ser um crente diferente, queres ser uma resposta de Deus para esse tempo, queres ver a tua vida mudada, e é o que eu determinei a minha vida depois de pensar isso, precisamos fazer diferente, querido. Precisamos nos mover. E eu vou me mover. Eu determinei algumas coisas, alguns pontos na minha vida. E a gente precisa determinar alguns pontos, se a gente não quiser viver a mesma coisa que vivemos até então. Então precisamos começar a tirar os velhos hábitos. Se agimos pelo impulso, deixe de agir pelo impulso. Comece a pensar antes de agir. Comece a entender antes de agir. Jesus vai dizer uma coisa: qual é o homem que vai construir algo e ele não senta antes para calcular aquilo que ele vai construir? Não tem essa passagem? Sim ou não? Sim ou não? Deus me deu isso aqui agora, eu não botei isso aqui na mensagem. Não tem esse versículo aí? Sim ou não? Homem insensato. Não é isso que ele vai dizer? Homem insensato. Porque ele não senta para ver quanto que ele vai gastar naquilo que ele vai construir. Ele é um insensato, porque ele vai construindo. Ele é um impulsivo. E a nossa vida está num ponto que você não pode ser mais impulsivo. As suas ações, elas precisam ser pensadas. Elas precisam ser calculadas. O que você vai sentir? O que você vai gastar? Você vai suportar aquilo? Percebe assim? Porque é menos frustrante você caminhar um pouquinho do que caminhar um pouquinho e conseguir uma pouca coisa, do que você caminhar muito e não conseguir nada. Porque está arriscado a gente se impulsionar e ir fazendo, e eu vou fazer, e eu estou aqui. Daqui a pouco, chega no final do ano que vem, está frustrado de novo. Por quê? Porque as nossas impulsividades, agimos pelos pelos velhos hábitos. Precisamos calcular os riscos. Precisamos começar a calcular. Então o apóstolo Paulo diz: olha, jamais, não faça isso. Não cumpra a vontade, a sua própria vontade, ou aquilo que você deseja. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. Eu estou indo embora. E o terceiro, é o último. Eu não quero mais te enfadar sobre isso. O verso 17 vai dizer: porque a carne, ela combate contra o espírito. O espírito, ele combate contra a carne. E eles são opostos. Eles são inimigos. Eu quero te apresentar um inimigo nessa noite. Você pode me dar esse tempo? Amém ou não amém? Larga a mão aí do seu esposo, da sua esposa. Faz assim com as duas mãos. Eu quero te apresentar o inimigo. Ele vai se manifestar agora. Amém ou não amém? Tem gente que acredita, né? Vai se manifestar o inimigo. Então já fica a mão preparada aí para repreendê-lo. Amém ou não amém? Faz assim com a mão. Pega assim. Faz assim. Prazer. Você é seu próprio inimigo. Você conheceu o seu adversário. Você é seu próprio adversário. Você é o adversário do Espírito Santo que está dentro de você. A sua carne está vencendo. Parabéns. Você merece um prêmio. Você merece uma medalha. Está frustrado? Está decepcionado? Está triste? Parabéns. Você conseguiu. Você mesmo conseguiu. Você mesmo conseguiu chegar aí. Você mesmo está nesse nível? Parabéns, é você mesmo. Parabéns para você. Porque você
você venceu, cara. Porque se a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e agradável, por que eu estou frustrado? Por que eu estou decepcionado? Por que meu casamento está arruinado, cara? Por que minhas finanças estão uma droga? Por que nada está bom? Por que eu não estou vivendo a vontade de Deus, cara? Se a vontade de Deus ela é boa, repita comigo, boa, perfeita e agradável. Por que eu não estou vivendo nada disso, cara? O que está acontecendo? Parabéns, porque você está vencendo, eu estou vencendo. Uma medalha para mim. Uma medalha para você quando sair daqui. O que o apóstolo Paulo diz, porque o Espírito, ele combate contra a carne. Imagina o ringue. Imagina o UFC. O octógono. Aquela grade. É verdade? Em todo aquele negócio, você sabe que alguém vai levar pau. Sim ou não? Vai sair de lá com sangue na boca, o dente caindo. Sim ou não? Imagina essa luta. Sim ou não? É todo dia isso. Você entra no ringue com o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Olha, que parabéns para nós. O Espírito Santo tem levado uma coça, hein? Sim ou não? Ele está saindo derrotado toda vez, hein? Sim ou não? Ele quer fazer e a gente não. Ele quer enviar e você não. Ele quer falar contigo, tu não. Ele quer que você leia mais, tu não. Ele quer que você ore mais, tu não. Não, não quero. E pirraça, e faz pirraça e não quer. Não é assim? O apóstolo Paulo vai dizer que o tempo que nós estamos na presença de Deus era para a gente ser mestre. É para a gente ser mestre. Ele vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, se não me engano, ele vai dizer assim, olha, eu tive que escrever a vocês como meninos. Eu tive que tratar vocês como leite. Sabe por quê? Porque ainda sois carnais. Vocês não são espirituais. Eu não pude dizer de coisas, porque vocês ainda se alimentam com leite. O pastor ainda tem que falar para você, levanta a mão, adora. O pastor ainda tem que ensinar você precisa ofertar. Não, o pastor ainda precisa você, que você tem que vir para a escola dominical, pegar você no colo e vir. Ô fulano, é importante você vir na escola dominical, é importante você orar, querido, é importante você ler a palavra, todo dia é isso. Por quê? Porque você está vencendo. Nós estamos no lugar aonde a gente quer. Nós estamos frustrados, por quê? Porque vencemos. Estamos no primeiro lugar. O Espírito, ele combate contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que não façais o que quereis. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Dentro de você, você quer. Dentro de você, você é impulsionado. Dentro de você, você recebe uma palavra. Dentro de você, Deus te levanta. O Espírito te inspira. O Espírito coloca a palavra dentro de você. E ele diz, vai, faz, vai. Mas a tua carne te vence. A minha carne me vence. Vamos ficar de pé? A escolha diária do conflito. Nós precisamos definir a escolha diária desse conflito. Quem vai vencer amanhã? Amanhã você vai estar estreando numa nova luta. Amanhã quem estreia na luta é você e o Espírito Santo. E aí, quem vence amanhã? Quem vai vencer na sua vida amanhã? É você? Ou é o Espírito? E na hora que ele te pedir para acordar 3 horas da manhã, para orar,
Quem vai vencer? Se Ele colocar um propósito no teu coração, se Ele iluminar você com uma inspiração, se Ele te der uma palavra. Ei, querido, está aqui pregadores, está aqui escritores de livros, está aqui ministro de louvor, está aqui quem vai compor canção, lidas para o Senhor, que vão despertar a nação. Está aqui pessoas que Deus está levantando para curar, que sejam conferencistas nessa nação. Mas nós estamos vencendo, e nós estamos frustrando os planos de Deus. Eu e você estamos frustrando os planos de Deus. Escuta, tem promessa para toda geração, tem promessa para criança. Nos últimos dias derramaria, nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Então vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, revelações. Cadê? Cadê você, escritor de livro? Cadê você, missionário? Missionária? Cadê você, pastor? Pastora? Cadê você, conferencista? Cadê você, ministro do louvor? Deus quer usar você. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer pegar essa igreja como instrumento dele, como ferramenta afiada, e sacudir. Na hora que ele sacudir, as entidades vão cair. Na hora que ele sacudir, os principados vão ser destronados. Na hora que ele sacudir essa igreja, então essa cidade vai ser tomada. Então na hora que ele sacudir essa igreja com uma espada afiada, então ele vai conquistar essa cidade. Ei, cadê os profetas desse tempo? Desperta tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Ei, acorda! Não vença amanhã. Decida perder amanhã. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo te revelar. Ei! Acorda! É tempo de deixar de ser criança, de ser menino, de ficar magoado porque alguém te olhou torto, porque o pregador está falando coisa ruim. Sai da etiqueta e começa a derramar as lágrimas. Começa a abrir o coração. Ei! O Espírito Santo está na casa, querido. O Espírito Santo está nesse lugar. A igreja é dele. Esse lugar é dele. Não se incomode. Desaperte o cinto. Sai da etiqueta nessa noite, querido. Está preocupado em ir para casa? Pode pegar o carro e ir para casa agora. Dá vontade de chegar em casa mais cedo hoje? Pode ir. Mas não venha para esse lugar, querido, contando as horas para ir embora. Ou você se entrega, ou você se rende ou não se rende. Cadê a confiança no Espírito Santo? Cadê a entrega? Ei, querido, nós ficamos nesse lugar de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, dia de ceia, e a gente não queria ir embora daquele lugar, porque a presença de Deus era manifesta. A presença de Deus era grandiosa, porque a gente não vinha para o culto, a gente vinha para estar com Ele. Então, escolha como vai ser o conflito amanhã. Escolha como você vai viver amanhã. Quem vai vencer? E você reflita nessa noite. Que Deus te abençoe. Ele possa ser com você, te dar sonhos, te despertar nessa noite. Que o Senhor seja contigo no nome de Jesus. Não entendo.
fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de ti, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluias. Glória a Deus. Você ficou bem desconfortável nessa noite?
Ficou? Pois é, querido. Este é o lugar preparado por Deus para muitas das vezes nós virmos aqui ouvir aquilo que nós não queremos ouvir, mas que nós precisamos de ouvir. Porque foi lido aqui, e o que foi lido aqui está escrito aonde? Aonde que o pastor Marcelo leu? Aonde que ele leu? Na Bíblia? Pois é, irmãos, a Bíblia é o conjunto de vários livros compilados em um só, né? Mas é o único livro no mundo que quando a gente lê, nós temos que morrer. É o livro que quando nós lemos, nós precisamos de morrer. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos confronta. E o velho homem, a velha natureza tem que morrer. Para que o novo homem, aquilo que Jesus falou que não Nicodemos, quer entrar no reino dos céus? Quer? Muito bem, você precisa de nascer de novo. E para nascer de novo, alguém tem que morrer. E para morrer, tem que fazer tudo isso que foi pregado aqui nessa noite. É interessante que o fruto do Espírito é menor do que o fruto da carne. Porque o fruto da carne, irmãos, olha... Lê lá depois. Lê lá depois, Gálatas 5. A partir do 16 em diante. Você vai ver lá. O que está elencado lá, do que a carne produz e do que o fruto do Espírito produz na nossa vida. E nós vamos ver o parâmetro que está a nossa vida espiritual com Deus, como está o nosso cristianismo. Queridos irmãos, talvez nós saímos das nossas casas toda quinta, todo domingo, para chegar aqui ouvindo uma palavra de avivamento, né? E muitas das vezes nós confundimos avivamento com dar cambalhota, plantar bananeira, sair rodopiando. Mas o verdadeiro avivamento, irmãos, acredito nisso que eu vou dizer para você, e todos os avivamentos que houve em toda a história da igreja, está baseado em arrependimento, porque se não houver arrependimento, não existe avivamento. Não se iluda. Não se iluda, irmãos. Não se engane. Não se engane. Que para você ser avivado, tem que vir aqui um grande pregador avivalista, que vai fazer você rodopiar, pular, gritar. Mas o maior avivamento que pode acontecer na minha e na sua vida é quando nós nos arrependemos e reconhecemos que precisamos de mudar. Esse vai ser o maior avivamento que vai acontecer na minha e na sua vida. É por isso que Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, a todo minuto eu estou fazendo. Que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa noite, irmãos, elas possam dar frutos, que nós possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, e que a cada dia das nossas vidas nós possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Amém? Você pode fechar seus olhos nesse momento? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra que foi ministrada nessa noite aos nossos corações, Senhor. Porque a tua palavra, ela consola, ela edifica, mas ela também exorta, ela também corrige, Senhor. Que a cada dia nós possamos corrigir a nossa rota, Senhor.
Que a cada dia nós possamos corrigir os nossos caminhos, Senhor. Nos ajude a cada dia voltar para Ti, Senhor. E fazer não aquilo que nós queremos, mas fazer aquilo que o Senhor quer para com a nossa vida, Senhor. Pai querido, que Teu Santo Espírito possa a cada dia nos ministrar, Senhor. Que Ele possa nos trazer a memória a cada dia, Pai amado. Aquilo que o Senhor, o propósito que o Senhor tem na nossa vida, o chamado que o Senhor tem na nossa vida, Senhor. Aquilo para o qual o Senhor nos escolheu e nos chamou para fazermos, Senhor. Não nos deixe emprestar os nossos ouvidos para vozes que não são as Tuas, Senhor. Mas que nós possamos ouvir apenas a voz do Teu Espírito Santo no nosso dia a dia, Senhor. E que possamos abrir os nossos corações, Pai querido, os nossos ouvidos espirituais para a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua doce presença neste lugar, Pai querido. E que ao nós retornarmos para os nossos lares nessa noite, nós possamos continuar Te cultuando, Senhor, aonde nós estivermos, Senhor. E assim nós trataremos de Te dar aquilo que Te é devido, o louvor, a adoração e a gratidão, Senhor. Muito obrigado, Pai, esta oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E nós diremos amém. Cumprimente o seu irmão que está ao teu lado aí.